Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos no capítulo 6. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usamos como base para esse estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura no capítulo 6 do livro de Romanos. Nós leremos 6 versículos. O versículo 1 e 2, o versículo 12 e 14 e o versículo 22 e 23. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte, começando pelo versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aí vamos ao verso 12 a 14. E nós lemos o seguinte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E no verso 22 a 24, 22 e 23, nós lemos o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vimos em estudo anterior que na teologia cristã evangélica, justificação é o processo pelo qual Deus declara uma pessoa justa na base da fé. A justificação é uma ação de Deus que libera a pessoa da culpa do pecado, que começa quando ela aceita Jesus como Salvador. Isso não quer dizer que Deus simplesmente declara o pecador inocente. O que ocorre, porém, é que se a pessoa reconhecer que Jesus pagou os seus pecados na cruz, ela se torna justa ou justificada diante de Deus. Com essa justificação, o pecado desaparece da vida da pessoa? Certa vez conversei com um conhecido que abraçava o pensamento espírita a respeito desse tema. Na conversa, ele externou sua grande dificuldade em aceitar que a salvação se daria pela fé em Jesus e não pelas boas obras, que é o que algumas religiões acreditam, e ele, em particular, acreditava isso. Ele dizia ser incompreensível alguém ter praticado o mal durante a vida e, no final, ser salvo como se nada de ruim houvesse acontecido. Ou ainda se dizer salvo e continuar pecando à vontade, porque seria perdoado de qualquer maneira, dado que sua vida eterna estaria garantida. Essas questões simplesmente o levaram a rejeitar que a salvação poderia se dar pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. O problema é que ele não entendia que os pecados das pessoas eram realmente pagos por Jesus. Ele não aceitava que isso seria justo e que isso seria possível. Esse conceito de justificação é algo que nem sempre é bem compreendido. Essa é uma questão que o apóstolo Paulo aborda claramente no capítulo 6, que ora estudamos. Paulo desafia nosso entendimento de Romanos 6 ao perguntar se é possível permanecer no pecado caso a pessoa já tenha sido justificada.
O que parece complicar mais um pouco é que antes, em Romanos, no capítulo 5, no verso 20, ele afirma: mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Alguns poderiam ver nisso um passaporte para o pecado, pois diriam que quanto mais pecassem, teriam a graça suficiente, teriam graça em estoque para serem perdoados. Que diremos então, pergunta Paulo em Romanos no capítulo 6, verso 1. Continuaremos no pecado para que a graça aumente cada vez mais? A resposta dele é enfática no versículo seguinte, quando diz que, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Quem é realmente salvo em Jesus continua vivendo a mesma vida de antes? É verdade que pecados cometidos pelas pessoas dão ensejo para que a graça de Deus se manifeste. Essa graça é colocada à disposição daqueles que se arrependem e buscam a salvação em Jesus. Isso não significa, porém, que a pessoa continua vivendo a mesma vida de antes. Arrepender-se significa mudar de direção e não apenas ter um sentimento de remorso. Quem muda de direção abandona a trilha que estava seguindo. A Bíblia é mais enfática nesse conceito, pois ela fala em um novo nascimento. Um novo nascimento significa, no mínimo, a pessoa trocar sua própria vontade pela vontade de Deus, que passa a dirigir a vida do crente. O sentido aqui é que, quando aceitamos Jesus, morremos para o pecado e nascemos de novo para uma nova vida em Cristo. Nesse novo nascimento, passamos a andar em novidade de vida. Se temos agora uma nova forma de viver, como podemos continuar vivendo no pecado? Dizer-se salvo pela fé, crendo em Cristo Jesus como Salvador e Senhor, e continuar vivendo em pecado é, na prática, negar a realidade de estar salvo e que Jesus é o Senhor. No próximo quadro, uma pergunta. Liberdade é poder fazer o que se quer sem depender de nada? Romanos 6 ensina que o ser humano nunca é totalmente autônomo. Ou ele é escravo do pecado, ou é servo da obediência a Deus. Mas alguém poderia perguntar, mas onde está a liberdade da pessoa? O máximo da liberdade do ser humano não é poder fazer o que ele quer. Seria isso, ele fazer o que ele quer, livre de qualquer restrição? A resposta a essa pergunta é simplesmente não, pois essa possibilidade é algo totalmente irreal. O motivo é que desejar fazer algo sempre dependerá de alguma coisa que está fora de nós. Por exemplo, se quisermos viver totalmente livres em uma caverna, dependeremos de roupas para nos agasalhar. Precisaremos de comida, precisaremos do ar que respiramos e precisamos das leis da natureza para sobreviver. Se resolvermos voar pulando de um penhasco sem qualquer equipamento, a força da gravidade nos levará a morrer pelo impacto da queda. Dependemos dessa força para não sair flutuando e dependemos dessa força também para nos mantermos vivos, pois a força da gravidade é fundamental, é ela que mantém a atmosfera ao redor da Terra e exatamente é isso que nos faz viver com o ar que nós respiramos. Sem ela, sem a gravidade, sem a força da gravidade, nós não conseguiríamos nem sequer respirar. O fato é que liberdade total não existe. O que existe? O que existe é poder decidir de quem depender. O domínio que você escolhe poderá lhe dar mais ou menos liberdade, ou até mesmo nenhuma liberdade. O domínio do pecado o leva à morte espiritual, e o domínio de Deus leva à vida. A palavra de Deus ensina que estar sob o domínio da vontade de Deus lhe permite ter paz com Ele, lhe permite ter força em sua jornada e lhe permite ter vida eterna. Na perspectiva bíblica, a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a libertação do domínio do pecado, que o leva a servir a Deus. A liberdade em Cristo não é
uma liberdade para pecar, mas mudança de senhorio. Libertos do pecado, tornamo-nos servos da justiça de Deus. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor morrem para o pecado e, portanto, não devem mais viver sob o seu domínio. A obediência ao senhorio da vontade de Deus resulta em vida eterna. A verdadeira liberdade, segundo o texto, é a capacidade de não pecar de forma sistemática e de oferecer os membros do corpo como instrumentos de justiça a Deus, em vez de instrumentos de maldade. Quem é escravo do pecado acaba levando outros a esse mesmo tipo de escravidão. Paulo usa a escravidão como uma metáfora do pecado. Em sua época, porém, não havia escravidão racial, como ocorreu nas Américas. No tempo de Paulo, a escravidão era doméstica, temporária ou ligada a dívidas e guerras. Em geral, escravos não eram tratados como mercadoria. Nas Américas, porém, ocorreu uma tragédia humana. Os europeus, junto com as elites africanas, desenvolveram a escravidão baseada na raça. Nas Américas, transformaram pessoas em propriedades hereditárias e criaram leis que diziam que as pessoas negras eram mercadoria. Escravizados africanos foram traumatizados legalmente, ou melhor dizendo, desumanizados legalmente e também traumatizados, e a escravidão passou a ser uma coisa perpétua e hereditária para eles. A cor da pele virou critério de inferioridade, fato que deixou marcas sociais e econômicas e raciais também, marcas essas que persistem até hoje. A escravidão nas Américas foi muito pior do que a escravidão nos tempos de Paulo, o que reforça ainda mais a metáfora que ele usou. O que ocorreu demonstra com bastante clareza como o domínio da escravidão do pecado destrói famílias e vidas. No próximo quadro, será que o crente deixa de pecar quando aceita Jesus como Salvador e Senhor? Seria esse o conceito de morrer para o pecado? Vejamos, Romanos no capítulo 6, versos 5 e 6 diz o seguinte: porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, está se referindo a Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Esse texto nos ajuda a entender que morrer para o pecado significa depositar nossas transgressões na cruz de Cristo e não mais ser dominado por elas. Significa renunciar à nossa velha natureza, deixando Cristo reinar em nossa vida. Morrer para o pecado não significa que nunca mais a pessoa peca, mas sim que ela não mais é dominada ou escravizada pelo pecado. Romanos, no capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. No capítulo 6, lá no verso 14, logo a seguir, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que vemos aqui é que não vale assumir que a graça de Deus que recebemos é uma permissão para pecar. Esse ponto é importante porque alguns pensam de forma equivocada que é possível seguir a vida pecando com tranquilidade, porque, estando agora sob a graça, serão perdoados de qualquer maneira. Isso não tem sentido, porque o efeito final do pecado sempre é trazer algum tipo de destruição ou afastamento de Deus. O que ocorre é que o pecado, além de atrapalhar a vida da própria pessoa, tende a causar consequências danosas aos outros, além de nunca ajudá-la a alcançar objetivos realmente nobres. Isso fica mais evidente no caso de pecados recorrentes ou pecados sistemáticos, e não necessariamente nos pecados eventuais ou mesmo pecados involuntários. A graça de Deus não significa que ele tolera o pecado e nem que ele ignore as consequências dele, notadamente quando afeta outras pessoas. Em alguns casos, Deus poderá decidir interferir e corrigir o pecador.
Se a pessoa aceitou Jesus como Salvador e Senhor e continua com pecados recorrentes, há alguma coisa errada com ela. Se for salva, ela não perderá a salvação, mas certamente sua vida cristã será miserável. Ela poderá achar que Jesus é Salvador, mas sua conduta de pecados recorrentes indicará que Jesus não é o Senhor dela. No próximo quadro, vemos algo sobre o conceito de santificação e como ele funciona. Além do conceito de justificação que aprendemos até aqui, Romanos 6, no verso 22, nos apresenta um novo conceito, a santificação. O texto diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Como entender esse versículo? O que é santificação? Vemos a seguir 2 pontos que podem nos ajudar a responder a essa pergunta ou a essas perguntas. O primeiro ponto é a questão do conceito. No contexto bíblico, a ideia de algo santo é algo separado. De uma forma simplificada, podemos fazer um paralelo dizendo que os atletas de uma Olimpíada, eles são santos. Mas como assim? Eles são santos porque ficam separados ou dedicados para as provas. Têm suas próprias rotinas de treinamento, o que inclui se concentrarem, terem horários rígidos, além de suas dietas especiais. Aplicando, a santificação é definida essencialmente como a separação para um determinado fim. Ela é diferente da justificação, que é um evento legal instantâneo. A santificação, mencionada em Romanos 6, 22, é descrita como um processo progressivo de amadurecimento do caráter. Vale lembrar que caráter é o conjunto de traços morais, éticos e psicológicos que definem o modo de agir, o modo de reagir e a personalidade de um indivíduo. Paulo utiliza a analogia da escravidão para explicar essa transição. Antes, o indivíduo era escravo do pecado, algo que o conduzia à morte espiritual. Agora, ao aceitar Jesus como Salvador e unir-se a Cristo, o crente em Jesus torna-se servo de Deus ou servo da justiça de Deus. Em suma, o conceito abrange mudança de domínio, isso é, a pessoa sai do controle do pecado para uma vida onde prevalece a vontade de Deus e o seu relacionamento direto com Ele. Há também liberdade, mas não uma liberdade absoluta, que é inexistente, como vimos, mas a liberdade de poder obedecer a Deus. Trata-se de uma jornada que dura a vida toda, a vida inteira, visando a transformação segundo o caráter de Cristo e tendo a vida eterna como perspectiva final. Segundo ponto, a aplicação prática. Dentro desse contexto de santificação, Romanos capítulo 6, verso 4, fala sobre o crente deixar a vida caracterizada por pecados e passar a ter uma nova vida. A linguagem bíblica diz que passamos a andar em novidade de vida. Vale notar que a santificação exige a participação ativa do crente, que começa com sua conversão e avança através dessa novidade de vida. Esse processo não é algo que a pessoa consegue sozinha, mas depende inteiramente da presença do Espírito Santo na vida dela. Para aplicar a santificação no dia a dia, é importante considerar os seguintes pontos. O primeiro, alinhamento da vontade. Significa colocar o centro da vontade pessoal nas mãos de Deus, buscando alinhamento com seus planos e com sua vontade soberana. Outra coisa, substituição de hábitos. Significa abandonar velhos maus hábitos e sentimentos negativos, cultivando virtudes como misericórdia, honestidade, generosidade e amor ao próximo. Terceira coisa importante, significa a apresentação dos membros. Em vez do crente oferecer o corpo como instrumento de injustiça, deve-se apresentar a Deus, colocando-se à disposição dele como instrumento de justiça. Demonstração de frutos, outra coisa importante. É importante permitir que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23.
Esses frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Outra coisa importante, gestão de conflitos e falhas. O crente deverá reconhecer que haverá um conflito constante entre os desejos humanos e a vontade divina. Caso ocorra um pecado, deve-se buscar o arrependimento e o perdão, confiando na misericórdia de Deus. No próximo quadro, vemos uma tabela que mostra um grande resumo dessa dinâmica relacionada à santificação. Então, na primeira linha, quanto à identidade da pessoa, na condição antiga, a Bíblia chama o velho homem, a velha pessoa, a sua velha natureza. Na condição nova, com a santificação, encontramos a pessoa numa condição de uma nova criatura em Cristo. Quanto ao domínio, na condição antiga, a pessoa era escrava do pecado. Na condição nova, na santificação, há o senhorio de Deus ou o senhorio de sua vontade. Quanto à ação, na condição antiga, havia a prática da iniquidade. Na nova condição, o que ocorre é oferecer os membros do corpo para a justiça. E quanto ao fim, na antiga condição, o final era a morte espiritual, a morte eterna. Enquanto que na condição nova, na santificação, o que se alcança é a vida eterna. Romanos 6, no capítulo 6, verso 1, esse texto nos desafia com a pergunta: continuaremos no pecado para que a graça aumente cada vez mais? Com um enfático de modo nenhum, como nós lemos, Paulo argumenta que a salvação não é uma licença para pecar, mas um poder para haver uma transformação. Essa transformação possui uma dinâmica que pode levar o crente a se aproximar de Deus cada vez mais. Como é essa dinâmica? A teologia evangélica geralmente divide esse processo em 3 estágios. O primeiro estágio é a chamada santificação inicial. Ocorre instantaneamente no momento da conversão, quando o crente é separado para Deus e declarado santo em Cristo. Segundo estágio, santificação progressiva. É o trabalho contínuo e gradual do Espírito Santo na vida do crente, transformando seu caráter e seu comportamento à imagem, semelhante à imagem de Jesus, ao longo de toda a vida. Esse tema será desenvolvido no estudo 8 desta série. Resumindo, como podemos comparar justificação com santificação? Podemos dizer que enquanto a justificação resolve o problema da culpa do pecado, um ato jurídico de Deus, a santificação trata de como neutralizar o poder do pecado na vida diária do crente em Jesus. E o terceiro estágio? O terceiro estágio é a santificação final e algumas vezes a Bíblia chama de glorificação. Significa a renovação, a remoção completa da presença do pecado na vida da pessoa, quando o crente estiver com Deus na eternidade. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Para romper com o pecado, é necessário aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Esse é o ponto de partida. Mas, mesmo fazendo isso, há situações na vida que a pessoa precisa adotar certos rompimentos, seja de hábitos, seja de relacionamentos, quando estes forem destrutivos ou nefastos para a vida. Tornar-se cristão significa não apenas romper com todos os pecados sistemáticos eventualmente existentes, mas também queimar todas as pontes que levam a eles. Quando se estuda o mecanismo dos hábitos, aprendemos que eles ajudam nosso cérebro, os hábitos de um modo geral, ajudam nosso cérebro a economizar energia. E com isso nos levam a fazermos coisas rotineiras sem perder tempo e energia pensando nos detalhes em como fazê-las. Por exemplo, quando você se levanta de manhã e se arruma para sair, muito do que você faz é resultado de hábitos sequenciais que o levam a agir sem ter que planejar cada passo que você precisa dar.
O livro O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, mostra que todo hábito é composto de um processo de 3 etapas: o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é um sinal que ativa certo comportamento. A rotina é o comportamento em si. A recompensa é o benefício que ajuda o cérebro a decidir se vale a pena repetir esse processo. Se você quiser romper com maus hábitos, uma forma de resolver isso é obstruir ou eliminar o gatilho. Por exemplo, se passar em frente a uma loja de doces for um gatilho para você, que o leva a entrar na loja e ignorar sua dieta comendo um doce, decida não mais passar em frente daquela loja e, com isso, você terá obstruído aquele gatilho. Qualquer coisa ou qualquer gatilho que possa levá-lo ao pecado sistemático deverá ser obstruído. São as pontes ruins que precisam ser queimadas e deixadas para trás. Em Atos capítulo 19, verso 19, lemos que os crentes convertidos em Éfeso decidiram se livrar de seus livros de ocultismo, queimando-os publicamente. O texto diz que o custo daqueles livros queimados somou 50.000 dracmas. Uma dracma era o que se pagava por um dia de um trabalhador braçal. Isso hoje seria equivalente ao custo talvez de 45.000 livros. O ponto aqui é ser radical em romper com tudo aquilo que possa arrastar você de volta a fazer o que não deve ser feito por ser pecaminoso, ou simplesmente porque ele faz mal de alguma maneira. O ponto é que ser radical nesse tema será bastante difícil, se tentarmos fazer isso sozinhos. Mas a palavra de Deus tem uma solução para nós. É contarmos com a ajuda poderosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Conforme mencionado, é o que veremos um pouco mais à frente nessa série, no estudo do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, compartilhe ele com seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama desta série que estamos desenvolvendo. Fico por aqui e deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!